Aqui estamos juntos para continuarmos a leitura do livro Mecanismos da Mediunidade. É o 11º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditado por André Luiz. Vamos falar hoje sobre analogias de circuitos. Velocidade elétrica. Estudemos ainda alguns problemas primários da eletricidade para compreendermos com segurança os problemas do intercâmbio mediúnico. Sabemos que a velocidade da expansão dos impulsos elétricos é semelhante à da luz, ou seja, 300.000 quilômetros por segundo. Fácil entender assim que se estendermos um condutor, qual fio de cobre, numa extensão de 300.000 quilômetros, e se numa das extremidades injetarmos certa quantidade de elétrons livres, um segundo após a mesma quantidade de elétrons livres verterá na extremidade oposta. Entretanto, devemos considerar que a velocidade dos elétrons depende dos recursos imanentes da pressão elétrica, da resistência elétrica, do elemento condutor, como acontece a velocidade de uma corrente líquida que depende da pressão aplicada e da resistência do encanamento. Continuidade de correntes. Compara-se vulgarmente a circulação da corrente elétrica num circuito fechado na base do gerador e dos recursos que encerram a aparelhagem utilizada, ao curso da água em determinado setor de canalização. Se sustentarmos uma pressão contínua sobre o montante líquido com auxílio de uma bomba, a linha colateral da artéria circulatória será transpassada sempre pela mesma quantidade d'água no mesmo espaço de tempo, e se alimentarmos um circuito elétrico através de um gerador em regime de uniformidade, o grau de intensidade da corrente será constante em cada setor do mesmo circuito. Acontece que reduzida quantidade de elétrons produz correntes de força quase imperceptíveis, à maneira de apenas algumas gotas d'água, que arrojadas ao bojo do encanamento não conseguem formar senão curso fraco e imperfeito. Assim como se faz necessária uma corrente líquida em circulação de massa constante, é imperioso se façam cargas de bilhões de elétrons por segundo para que se mantenha a produção de correntes elétricas de valores contínuos. Expressões de analogia. Aplicando uns conceitos expedidos atrás, os nossos estudos da mediunidade, recordemos que a analogia existe entre os circuitos hidráulicos e elétrico e mediúnico nas seguintes expressões. A. Curso d'água, fluxo elétrico, corrente mediúnica. B. Pressão hidráulica, diferença de potencial elétrico determinando harmonia, sintonia psíquica. C. Obstáculos na intimidade do encanamento, resistência elétrica do circuito, através dos condutores, inibição ou desatenções do médium, dificultando o equilíbrio do circuito mediúnico. Ou seja, as analogias são perfeitas. D. Para que o curso da água apresente pressão hidráulica uniforme, superando a resistência de atrito, é necessário o concurso da bomba ou solução do problema de nível para que a corrente elétrica se mantenha com intensidade invariável, equacionando os impositivos da resistência elétrica, é imprescindível que o gerador assegure a diferença de potencial, nutrindo-se o movimento de elevada carga de elétrons, conforme as aplicações de força. E para que se garanta a complementação do circuito mediúnico, com a possível anulação das deficiências de intercâmbio, é preciso que o médium ou os médiuns em conjunção para determinada tarefa se consagrem de boa mente à manutenção do pensamento constante de aceitação ou adesão ao plano da entidade ou das entidades da esfera superior, que a proponha a utilizá-lo em serviço de elevação ou socorro. Tanto quanto lhe seja possível, devem os médiuns alimentar esse pensamento ou recurso condutor,
sempre mais enriquecido dos valores de tempo e condição, sentimento e cultura, com o autoentendimento da obra de benemerência ou educação a realizar. Eu faço um parêntese aqui. A gente conhece a dificuldade de manter a concentração num assunto. Quantos de nós não estamos reunidos no centro espírita pensando num dever que temos que fazer em casa ou no trabalho? Não é verdade? Então percebemos aqui a disciplina necessária para a tarefa mediúnica. Continuando. Necessidades da sintonia. Não se veja em nossas assertivas qualquer tendência à inutilização da vontade do médium, com evidente desrespeito à personalidade humana, inviolável em seu livre-arbítrio. Anotamos simplesmente as necessidades da sintonia no trabalho das inteligências associadas para fins enobrecedores, porque, em verdade, os médios trazidos ao serviço de reflexão do plano superior, quer nas obras de caridade, esclarecimento, quer nas instruções de consolo, precisarão abolir tudo o que lhes constitua preocupações extras, tanto no que se refere à perda de tempo, quanto no que se reporte a interesses subalternos da experiência vulgar, sustentando-se por esforço próprio e não por exigência dos espíritos benevolentes e sábios, em clima de responsabilidade, alegremente aceita e de trabalho voluntário na preservação e enriquecimento dos agentes condutores de sua vida mental, no sentido de valorizar a própria cooperação com fé no bem e segura disposição ao sacrifício no serviço a efetuar-se. Naturalmente, estudamos no presente registro a mediunidade em ação construtiva e não o fenômeno mediúnico suscetível de ser identificado a cada passo, inclusive nos problemas obscuros da obsessão. Detenção de circuitos. Cabe considerar que as analogias de circuitos apresentadas aqui são confrontos portadores de justas limitações, porquanto, na realidade, nada existe na circulação da água que corresponda ao efeito magnético da corrente elétrica, como nada existe na corrente elétrica que possa equivaler ao efeito espiritual do circuito mediúnico. Concorremos a comparações em foco apenas para lembrar aos nossos companheiros de estudo a imagem de correntes circulantes, recordando ainda que a corrente líquida, comumente vagarosa, a corrente elétrica muito rápida e a corrente mental ultra rápida podem ser adaptadas, controladas, aproveitadas ou conduzidas, não podendo, entretanto, suportar indefinida armazenagem ou detenção, sob pena de provocarem o aparecimento de charcos, explosões e rupturas, respectivamente. Condução das correntes. Na distribuição prestante das águas, no circuito hidráulico, são necessários reservatórios e canais, represas e comportas em edificações adequadas. Na aplicação da corrente elétrica em circuitos correspondentes, não podemos prescindir, como na administração da força eletromotriz, de alternadores inteligentemente estruturados para a dosagem de correntes e voltagens diversas, com a produção de variadas utilidades. E no aproveitamento da corrente mental, no circuito mediúnico, são necessários instrumentos receptores capazes de atender às exigências da emissão para qualquer serviço de essência elevada, compreendendo-se desse modo que a corrente líquida, a corrente elétrica e a corrente mental depreendem dos seus efeitos na condução que se lhes imprima. Mais um capítulo estudado, com muita alegria, estivemos juntos mais uma vez. Eu aguardo todos no nosso próximo encontro.